Boa noite, salve, salve rapaziada. O podcast Entre Amigos está de volta para mais um episódio. Continuamos firme e forte novamente para trazer mais conteúdo para vocês. Porém, ainda no formato Pocket Cast, que é um formato mais rápido e dinâmico de passar as informações para vocês. E como não poderia faltar a presença ilustre dos meus amigos para completar nosso time capacitado, eu conto com a presença dela, a incrível Maria Luísa. Oi, oi, gente. Aqui também com a gente o grandíssimo Péricles. Salve, rapaziada, como é que vocês estão hoje? E claro, ela, ninguém mais, ninguém menos que Suelen. Oi, gente, como vocês estão? E claro, voltando a recapitular como em todos os episódios, a gente está gravando o podcast em nossas casas devido ao corona, que ainda continua, né, infelizmente. Por isso a gente já quer se desculpar caso aconteça algum ruído, algum barulho, algum imprevisto, enfim. A gente está dando nosso máximo para que esse trabalho fique ok. E é isso, já nos desculpamos antecipadamente caso ocorra alguma coisa. E falando sobre Covid, o tema do nosso podcast hoje é a precarização e uberização na pandemia, no cenário atual da pandemia do Covid-19. Não é de hoje que o desemprego no Brasil vem crescendo cada vez mais. E hoje nós vamos avaliar alguns causadores que proporcionaram esse crescimento no nosso país. A precarização é um deles. A gente sabe que o trabalho no país ele é caracterizado pelo trânsito constante dos trabalhadores entre as áreas centrais e periféricas do trabalho. Essas áreas periféricas do trabalho geralmente é onde a precarização está inclusa. Como Nalu mesmo disse, ela não é atual, tem raízes desde pós 1888 e também se fortaleceu na Constituição Liberal de 1891. E nesses cenários que eu disse, né, os trabalhadores e patrões eram vistos como sendo livres e iguais perante a lei, ou seja, sem distinção. E por conta disso, se tivesse alguma resistência, algum movimento dos trabalhadores, seria ilegal, porque já que eles eram iguais perante a lei, não tinha para que tentar ter algum movimento contra o outro. Teoricamente, eles eram iguais perante a lei. Já a partir do final dos anos de 1980, um grande e vasto número de desemprego é apresentado aos trabalhadores brasileiros. Essas crises nacionais gerou números de trabalhos informais enorme e daí também começou a ter várias misérias. Esses trabalhos informais, até os dias de hoje, é o que causa muitas desigualdades no país. Ou seja, este volume de trabalhadores que foram impostos a outras formas de criar trabalho, com o intuito exclusivamente do trabalhador se virar, ou então dar seu jeito, né? Que seria o trabalho autônomo, tipo, já que eu não tenho emprego, eu tenho que me virar, dar meu jeito para conseguir uma renda para minha família. Já na atualidade, é possível afirmar que a entrada individual no mercado de trabalho tem seu ápice no que nós vamos ver a seguir, que é chamado de uberização do trabalho, por vários autores ao redor do mundo. Bom, agora depois disso que Suelen falou, vamos entrar em outro assunto. Esse assunto seria a uberização, que está cada vez mais frequente aqui no Brasil. Onde, apesar de se referir a Uber, pela força que essa empresa ganhou na economia nos últimos anos, a uberização ela está atrelada à mediação feita por diversas plataformas digitais que acabam conectando prestadores de serviços aos consumidores, assim articulando os dados gerados por ambas as partes nessa interação entre elas. E como complemento, ou como fonte principal de renda também, as plataformas digitais elas acabam fornecendo a possibilidade de dispersar o trabalho, ao mesmo tempo que também mantém o controle sobre ele. Entre o novo e o arcaico, a uberização acaba que ela atualiza as formas de controle e das desigualdades sociais entre os trabalhadores que nelas estão inseridas. Mas agora eu queria fazer uma indagação para vocês três. Não sei se vocês sabem, mas os trabalhadores uberizados, eles não negociam o preço do seu trabalho, pois eles recebem os rendimentos que vão receber, né, de acordo com as tarifas determinadas pela plataforma. Vocês acham que isso é justo ou não? Bom, justo não é. Inclusive, no meio do ano passado, esses entregadores começaram um movimento, entregadores do iFood, da Rappi, da Uber Eats, começaram um movimento de reivindicação, né? Querendo mais garantia na segurança do seu trabalho, já que esse pessoal trabalha na rua.
pode causar algum acidente, e a empresa não se responsabiliza em relação a isso, mas isso a gente pode conversar depois a respeito dessa parte. Bom, como não tem vínculo direto com a empresa, né? A empresa está isenta de qualquer ajuda legal, no caso que ela é obrigada a ter em relação a ajudar essa pessoa que sofreu um acidente, 13º e outros direitos que os trabalhadores fichados, né, como a gente chama, têm em relação à lei. Bom, no início dessas reivindicações, eles queriam mais o aumento dos valores mínimos para cada entrega, que geralmente é uma parcela bem pequena do que vai render essa venda, né? Mais segurança e fim do sistema de pontuação que tem nesses aplicativos. Queria também a reversão de alguns bloqueios e exclusões que foram feitos a usuários entregadores que já participaram de outras reivindicações como essa, de outras paralisações, né, que eles fizeram, e foram simplesmente desligados, suas contas foram desligadas da empresa como retaliação direta a esses atos. E também queria garantia de saúde, né, em relação à contaminação do Covid-19, que a gente está no meio dessa pandemia. Então, eu concordo com tudo que vocês falaram e é isso mesmo. Além de eles não possuírem, né, um salário fixo, isso, vou explicar um pouco melhor, né, provoca uma grande desgastação na saúde deles, dessas pessoas, e sem contar também que a empresa não garante um plano de saúde. E como, principalmente, né, nessas condições atuais que a gente está passando, eles estão extremamente expostos ao vírus, sabe? Então, é aquela coisa da cobrança, o que agrava muito na questão da saúde, porque ele sabe que não tem muitas opções, né? Como você não recebe, não tem seu dinheirinho garantido, embora se você for trabalhar ou não, ele sabe que ele depende daquela corrida, e ele sabe que se ele perder, outra pessoa já vai estar ocupando aquele espaço, o maior espaço, né, nesse ramo. Porque a gente sabe também na questão de, tipo, melhor entrega, vai ocupando um espaço melhor na plataforma, porque vai ter mais estrelinhas. Aí você, em decorrente a isso, você pode ir diminuindo, né, as suas avaliações. E isso agrava um enorme problema na saúde dessas pessoas devido da exaustidão mental, a questão de... Eu vi também muitas entrevistas desses entregadores falando da questão de começaram a ter mais tremores, a questão do sono, começaram a ter muitos problemas na saúde dela, e isso só foi agravando mais, principalmente agora também na questão do corona. Cara, a gente conversando sobre essa parada de garantir o mínimo ao trabalhador, né? Se a gente for ver o que são as garantias mínimas de um trabalhador direto lá na Constituição Federal, são basicamente salário mínimo, férias, fundo de garantia por tempo de serviço prestado, aviso prévio para ser despedido, jornada de trabalho limitada e repouso semanal. Se a gente for fazer uma lista, os trabalhadores uberizados não têm nenhuma dessas garantias mínimas que eu citei aqui. Então é basicamente isso que essas pessoas precisam, né, para poder trabalhar. O mínimo. E também isso que o Pérez falou, né, que está na Constituição, foi criado justamente para poder garantir o mínimo para os trabalhadores, porque a gente sabe que antigamente não tinha a questão de Tentar salário diminuir a mínimo. desigualdade entre as pessoas, né? Isso, não tinha questão de salário mínimo, não tinha questão de descanso, de horas de trabalho, não tinha questão de muita coisa. Então, o que a gente está vendo com a uberização é que está voltando, está regredindo, porque esses trabalhadores, eles não têm direito a férias, não têm direito a descanso, porque eles precisam do dinheiro, eles precisam trabalhar as horas o máximo possível para conseguir botar o dinheiro dentro de casa para sustentar a família. Então, assim, cadê a Constituição? Onde é que está sendo executada aqui? E sobre a questão da pandemia, eu tenho certeza que tem muitos trabalhadores que eles são grupo de risco e mesmo assim não podem parar, porque precisam desse dinheiro para sustentar a família, às vezes até moram com pessoas que são grupo de risco também e que não tem nenhuma garantia, né? E que se pega a doença, fica a míngua, só vai ter o apoio público realmente, mas o apoio da empresa não vai ter porque não tem vínculo. Sem contar também que eles, tipo, também expostos à questão de assaltos,
principalmente em cidades grandes, né? Tem locais que são bem perigosos. E, tipo, acho que, sei lá, algum determinado horário não é tão seguro passar por aquele local e às vezes ele tá correndo esse risco, sabe? Só para ter a sua renda. E o pior é que a empresa ela não cobre absolutamente nada disso. Em grandes capitais já tem, por exemplo, em São Paulo, foi implementada agora aquelas bicicletas, né? Que você não precisa ter sua própria bicicleta, você pode alugar uma das bicicletas da empresa para poder você fazer as entregas. E se você, por algum acaso, danificar a bicicleta ou ser roubado, enfim, sofrer um acidente, você vai ter que pagar por essa bicicleta. Vai ter que pagar sobre uma coisa que você já não tinha condições de fazer. E aí só complica mais ainda. Bom, gente, e só para relembrar mesmo, nós também temos o Instagram, que está falando um pouco sobre esses assuntos. E eu, inclusive, eu vi que essa semana ou na semana passada postaram nos stories e deixaram no destaque algumas fotos, né, sobre isso e também tem um vídeo no feed. Então, assim, é bom vocês irem lá para dar uma complementada no assunto. E é isso. Bom, acho que ninguém tem mais nada a acrescentar, né? Então, vamos encerrar aqui mais esse episódio do podcast. Obrigado a todos que assistiram, que acompanharam até aqui, que escutaram. Um beijo, um abraço e fiquem bem. Tchau. Tá, gente.